vamos falar sobre os estilos de aprendizagem. E podemos dizer que os estilos de aprendizagem são biopsicossociais. São bio porque, obviamente, derivam da nossa herança genética. São psico porque o psico resulta da ação do biológico sobre o meio ambiente, sobre o contexto, na relação com o social. O que quer dizer que o psicológico vai se formando por ação do biológico e por ação do social. Por isso, os estilos são biopsicossociais. Poder-se-á dizer que há tantos estilos de aprendizagem como pessoas. Pois o que é verdade é que cada um de nós é um ser uno e, portanto, aprende de maneira diferente do outro. Quer dizer que cada pessoa tem a sua maneira própria de aprender. Todavia, a ciência é muitas vezes redutora. E é muitas vezes redutora porque tem que agrupar as pessoas dentro, digamos assim, de um determinado contexto ou conceito teórico. E, neste caso, criou 4 estilos de aprendizagem. Existem N modelos de estilos de aprendizagem, de uma quantidade enorme de investigadores que desde a década de 80 do século XX têm vindo a estudar os estilos de aprendizagem. Todavia, vamos nos centrar neste curso essencialmente em 2 autores, ou seja, Kolb e Hoehne, porque são na realidade aqueles que encontraram formas mais práticas da utilização destes mesmos estilos. Esta ideia de 4 estilos não é nova, ela já vem da Antiguidade Clássica. Quer dizer que já Aristóteles tinha criado 4 estilos de temperamento. Estamos a falar do colérico, do melancólico, do sanguíneo e do fleumático. Porém, no caso dos estilos de aprendizagem, estamos a referir-nos a algo que deve funcionar como um facilitador da aprendizagem. Podemos até dizer, ir um pouco mais longe, do aprender a aprender. Poder-se até dizer que os estilos de aprendizagem são uma espécie de aptidões do nosso próprio processo de aprendizagem. Vejamos alguns exemplos. Quem é ativo gosta de aprender através de processos dinâmicos, porque isso tem a ver com as suas próprias características biológicas, psicológicas, de ação. Porém, quem é reflexivo, que está, digamos, quase no polo oposto, é alguém que tem necessidade absoluta de pensar, de refletir, de estudar, ou seja, não toma uma decisão sem ter analisado todos os prós e todos os contras. No que concerne este curso, estamos a falar de professores que vão ser os seus principais destinatários, professores e formadores. Ou seja, aquele que ensina, aquele que é o emissor, se estivermos a falar do método expositivo, ou que é o animador ou o orientador, se estivermos a falar de métodos ativos. Porém, quer uns, quer outros, seja qual for o papel ou o contexto em que se insiram, têm sempre que pensar quem é o receptor. E é exatamente por causa do receptor que nós temos que centrar todo o processo dos estilos de aprendizagem. A informação vai ser captada pelo receptor. E, se queremos eficiência, ou seja, se queremos, por exemplo, que alguém que é pragmático necessita de dados objetivos, isto é, sem ter que refletir sobre eles, relativamente a uma pessoa que é teórica, já se situa noutro patamar completamente diferente. O professor deve conhecer, em primeiro lugar, o seu próprio estilo, ou seja, para poder explicar, para poder treinar, para poder exercitar, para poder demonstrar, de acordo, obviamente, com o estilo do outro. O estilo do outro é o caminho da atribuição do significado, quer dizer, daquilo que nós consideramos como sendo a aprendizagem.
Poderemos falar agora de muitos processos, de muitos métodos, se quisermos, até de várias correntes sobre a aprendizagem. Mas vamos situar essencialmente em duas, ou seja, no ensino presencial, e aqui quando falamos de ensino presencial estamos a falar de um contexto muito vasto, estamos a falar do método expositivo, do método demonstrativo, do método interrogativo, quiçá mesmo de todos os métodos ativos, como o método de estudo de casos, como evidentemente os jogos pedagógicos, o PBL, o Problem Based Learning, enfim, todas estas áreas estão de algum modo ancoradas no ensino presencial. Quer isto dizer que, quando estamos a pensar no ensino presencial, estamos a pensar essencialmente de como é que podemos aplicar os estilos de aprendizagem, pensando no estudo de grupos, pensando que podemos pegar numa turma ou num grupo e dividi-la por subgrupos, isto é, por 4 subgrupos, cada um do seu próprio estilo, e pensar digamos, já ter criado antecipadamente trabalhos aplicados para os teóricos, para os reflexivos, para os pragmáticos e para os ativos. Quando estamos a falar de e-learning, a tarefa é muito mais facilitada. E é muito mais facilitada porque a própria plataforma serve ela mesmo como um elemento que vai diagnosticar o estilo de aprendizagem. Vou falar-vos agora sobre os estilos de aprendizagem, mas numa ótica de 2 grandes autores, Kolb e Honey, e de um modelo que praticamente agrupa estes 2 autores. É um modelo cíclico de aprendizagem que começa na experiência concreta, assim a designou Kolb, ou começa pelo estilo ativo, assim o designou Honey. Segue este ciclo para a observação reflexiva, assim chamou Kolb, e Honey chamou-lhe exatamente reflexivo. Como veem, são termos ou conceitos muito parecidos, mesmo numa ótica semântica. Este círculo continua e vai ter, portanto, a conceptualização abstrata, a que Honey chamou teórico, e segue na direção exatamente da experimentação ativa, como lhe chamou Kolb, e estilo pragmático, como lhe chamou Honey. Ou seja, este ciclo ininterrupto da aprendizagem vai, evidentemente, passar por diferentes patamares, por diferentes estadios. E entre a experiência concreta e a observação reflexiva, Kolb chamou estilo divergente, ao passo que Honey chamou ativo reflexivo. No fundo, quem é uma pessoa de estilo divergente? É alguém que é criativo, é pensador, é alguém que não quer estar agarrado, digamos, ao que está feito, que procura ir sempre mais além, que procura ter um pensamento divergente. Já o patamar que está situado entre a observação reflexiva e a conceptualização abstrata, podemos dizer que Kolb lhe chamou o estilo assimilador, ao contrário de Honey, que chamou reflexivo teórico. No fundo, o que é que quer dizer este estilo assimilador? É alguém que assimila, que integra, um pouco na perspectiva piagetiana da assimilação, alguém que está a assimilar, está a absorver todos os conceitos, todas as ideias. Depois temos, evidentemente, uma segunda passagem, ou seja, para outro patamar. Esse patamar que já nos leva, digamos, a um estilo considerado convergente, que está situado agora num terceiro patamar de conceptualização abstrata e de experimentação ativa. Kolb chamou-lhe, evidentemente, convergente, ao invés de Honey, que lhe chamou teórico pragmático. No fundo, o que é um estilo convergente? É exatamente alguém que está muito ligado ao processo, à organização,
que faz convergir tudo dentro de um conjunto de passos ou de processos que tem que encetar. E por último, aquilo que fica entre a experimentação ativa e a experiência concreta é exatamente o estilo de aprendizagem acomodador, ou como lhe chamou Onen, pragmático-ativo. Quer dizer que o próprio conceito de acomodador, também ele em si mesmo, se quisermos, muito piagetiano, quer dizer que primeiro se assimilou e depois se acomodou. Quer dizer que houve uma integração do próprio conhecimento. O conhecimento está ali, foi assimilado e foi, evidentemente, acomodado, integrado. Se observarem com atenção o esquema apresentado, poderão ver que este começa com a experiência concreta / ativo, que mais não é do que as nossas vivências num dado contexto. Depois seguem a observação reflexiva / reflexivo, que prepara a problematização, as dúvidas e a procura de resposta. Segue-se a conceptualização abstrata / teórico, sobre o qual se pode afirmar que é a criação de hipóteses ou a teorização do concreto, na procura de uma relação de causa-efeito para tudo o que nos rodeia. Finalmente surge a experimentação ativa / pragmático, consubstanciada em verificar as hipóteses, os conceitos, as ideias e os modelos. Em suma, ver se pragmaticamente aquilo que imaginamos funciona. Vamos agora falar sobre as vantagens pedagógicas dos estilos de aprendizagem. Em primeiro lugar, podemos dizer que os estilos de aprendizagem podem propiciar uma redução do tempo necessário para aprender. É evidente que nos nossos dias podemos dizer que há aqui algo que está em desintonia, ou seja, nós aprendemos de uma forma muito lenta e as sociedades exigem das pessoas grande celeridade em tudo. Dito de outro modo, nós temos que aprender e desaprender de uma forma muito célere. Todavia, os métodos tradicionais de ensino não nos propiciam essa situação. Como fazê-lo? Através dos estilos de aprendizagem. Ou seja, ao entregarmos ao aluno ou ao formando conteúdos que estão de acordo com a sua própria estratégia de aprendizagem, eles vão, com certeza, aprender de uma forma muito mais célere, muito mais facilitadora. E, portanto, os estilos de aprendizagem são aqui um caminho, são aqui, digamos, um facilitador que transporta a informação para o sujeito de acordo com a forma como ele é capaz de a consumir e como é capaz de assimilar. Ou seja, pode ainda permitir-nos um desenho mais adequado dos cursos, fazer a sua personalização. Isto porquê? Porque nós podemos construir materiais, por exemplo, no presencial, ao dividirmos um grupo, uma turma, em 4 estilos, nós podemos ter materiais preparados de acordo com cada estilo, reflexivo, teórico, pragmático e ativo, o que quer dizer que estas pessoas vão estudar de acordo com o material adequado exatamente à sua maneira de aprender. Por outro lado, outro aspecto muito importante é aquilo que nós podemos designar pelo autoconhecimento. Ou seja, numa perspectiva socrática, o aprender a aprender. O conhece-te a ti mesmo, que nos leva exatamente ao aprender a aprender. E o aprender a aprender só é possível se a pessoa se conhecer muito bem. E para isso, o que é que ela tem que fazer? Tem que saber qual é o seu estilo dominante, o seu estilo de aprendizagem dominante, ou os estilos de aprendizagem dominantes, e a partir daí organizar todo o seu processo de aprendizagem baseado de acordo com esse estilo ou estilos dominantes. Isto quer dizer que um reflexivo terá uma forma muito própria de aprender, ao contrário de um teórico ou de um pragmático que terão outras maneiras muito diferentes de aprender. Reparem que nós aprendemos a aprender, digamos, com os outros, de uma forma empírica. Ninguém nunca nos disse, porque também não podia dizer, como é que cada ser humano deve aprender. Mas os estilos dão-nos essa pista, dão-nos esse caminho.
dão-nos a forma ideal de aprender. Ou seja, nós podemos aqui ganhar maior eficiência na aprendizagem. Ou então, até do ponto de vista do ensino, digamos, maior eficiência comunicacional. Como é que isto se faz? Se alguém quer comunicar com o seu aluno, com o seu formando, se o fizer utilizando os estilos de aprendizagem porque conhece o estilo do outro, se eu, por exemplo, sou reflexivo, vou atuar ou vou comunicar, eu na qualidade de emissor para o meu receptor, eu procuro estar no mesmo comprimento de onda. E estar no mesmo comprimento de onda significa o quê? Significa que se eu sou reflexivo, vou ter que me adaptar à outra pessoa que, por exemplo, é de estilo ativo. Vamos imaginar uma situação destas, em que eu sou reflexivo e quero comunicar com uma pessoa que é ativa. Mas não sei o que é que os estilos de aprendizagem me podem oferecer ou me podem ensinar. Então eu ajo naturalmente como sempre agi, ou seja, explico, porque sou reflexivo, explico tudo com muito pormenor, com muito detalhe, etc, etc. E a outra pessoa, ao fim de alguns segundos, minutos, acaba por desligar, porque, digamos, a quantidade de informação que eu te estou a dar é demasiada para o estilo dela. Ela não tem capacidade de absorção com aquele nível de pormenor, porque está fora do estilo de aprendizagem dela. Vejamos agora o caso inverso, em que eu sou o emissor, em que eu sou o professor ou o formador, e em que sou estilo ativo, por exemplo. Estou a comunicar com uma pessoa de estilo reflexivo. O que vai acontecer é que, se eu agir como sou, a forma de atuar é muito telegráfica, muito sintética, muito objetiva. E, obviamente, a outra pessoa vai sentir ou que eu tenho muito pouco tempo para ela, ou que eu sei muito pouco daquela matéria, porque ela precisava de mais informação mais detalhada, mais pormenorizada. E não é isso que eu estou a fazer.